Oi, sagitarianos! E aí, gurizada, como é que vocês estão? Meus centaurinhos, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Por aqui tá tudo jóia. Como é que foi o setembro? O outubro, me conta. Tudo bem? Daqui a pouquinho tá chegando o aniversário de vocês, né? Sagitarianos, vamos ver o que o Golden Oracle of Grace tem para falar para vocês no mês de novembro de 2021. E quais são as energias? O que está acontecendo? Sagitário. Nunca esquecendo que a nossa leitura é fluida, né? Assim como o tempo. O ontem, o hoje, o amanhã. O ontem pode ser um segundo atrás e o amanhã também. Um segundo à frente. A gente vai clarificar agora com o tarô mitológico. Sagitário. Sagitário, novembro. Uma só. Esta. Acho que vem coisa boa por aí, hein? Que bom. Tá clareando? Justiça. Teoricamente, em seguida, vocês entram no inferno astral. Já estão alguns, né? Vamos fazer força para que esse período nem seja tão infernal assim. O meu não foi, o meu foi bem tranquilo. O meu inferno astral foi bem normal. Ah, não, teve uma semana bem doída. Ah, é agora que eu lembrei, teve uma semana que foi bem doída. Mas passa, tudo passa, né? Um dia a gente tá mal, no outro dia a gente tá bem, tá tudo certo. Vamos ver lá. Começando então. Sagitários. No passado, pode ser um segundo atrás, a gente tem Orfeu. A palavrinha do Orfeu é persistência. O Orfeu, ele é um carinha, percebam essa carta aqui, ele está sentado aqui na superfície, tocando a sua lira, e a amada dele está aqui embaixo no Hades, no submundo. Na verdade, o que aconteceu aqui? O Orfeu era o deus da música, e ele era tão bom no que ele fazia, segundo a mitologia, ele encantava até os passarinhos paravam de cantar para ouvi-lo. Olha que loucura. E ele casou-se com uma ninfa chamada Eurídice. Essa menina um dia estava na floresta e foi perseguida por um apicultor e acabou sendo picada por uma cobra, uma víbora, na verdade. E aí ela morreu e desceu ao Hades, né? Foi envenenada e desceu. O que aconteceu com o Orfeu? Porque a palavra dele é persistência, porque ele não aceitou a perda da amada. Ele disse, eu vou descer lá no Hades e vou buscar minha mulher de volta. Só que, caríssimos e caríssimas, isso era uma coisa impossível, porque tinha uma ordem que dizia que uma vez que tu descesse ao reino dos mortos, nunca mais tu poderia vir à superfície. Faz sentido, né? A gente não vê mortos caminhando pela rua, a não ser nos filmes. Mas ele foi. Ele pegou a lira e desceu. E aí chegou lá, ele confrontou o próprio Plutão, ele falou com a deusa Perséfone, e aí ele tocou a lira, e aí contou a história e liberaram que ele levasse a amada embora. Só que quando eles estavam saindo do portão do Hades, ele havia sido instruído para não olhar para trás, pelo próprio Hades. E a Eurídice tropeçou. E quando ela tropeçou, ele estava indo com ela pela mão, né? Ele olhou para trás e ela voltou. Voltou lá pro reino dos mortos. Então, assim, ele foi descuidado com a ordem que ele havia recebido. Então, o que a gente tem aqui? Sagitarianos, vocês tiveram uma situação de perda, ou quase perda, que vocês tentaram fazer o caminho inverso para recuperar o que vocês perderam ou quase perderam, tá? Vocês tiveram com essa recuperação na mão. E quando chegou às portas de conseguir finalmente, vocês perderam de novo, tá? O Orfeu, ele nos fala de persistência, mas ele também nos fala de descuido. Sabe aquela coisa assim que quando tu vê que o negócio tá na mão, daí tu diz, tá, já tá tudo certo, tá ok. E aí vem outra pessoa e nhaque. Então é disso que a gente tá falando, tá? Depois que a Eurídice voltou
pro reino dos mortos, que ele teve que voltar à superfície. Ele foi atacado por umas ninfas e acabou morrendo, né? E aí ele desceu ao Hades e finalmente encontrou-a novamente. O detalhe é que essa travessia de descer e subir, depois descer de novo, isso desgastou muito. Então, sagitarianos, pode ser que vocês tenham se sentido num passado próximo muito desgastados em função de uma atividade muito intensa que vocês tiveram que passar. Sabe aquela coisa assim, hoje eu vou fazer, amanhã eu não consigo, depois no outro dia eu vou ter que fazer de novo. Ou então, hoje eu vou falar com tal pessoa e daí chega na hora não sai nada e aí depois eu chego em casa e penso, por que eu não falei? Ou eu tenho um trabalho para fazer e aí fico deixando para amanhã e aí quando chega amanhã eu digo, meu Deus, eu não devia ter deixado para amanhã, eu devia ter... Assim, tá? Então, nos fala assim de um desgaste desnecessário se tivesse havido por minha parte uma tensão maior. Tá, mas não vamos chorar no leite derramado, né? Sobre o leite derramado. Essa clarificação aqui do 3 de paus nos diz assim, tu passaste por essa subida e descida, essa ida e volta, mas isso assim te deu te trouxe uma nova maneira de ver as coisas, tá? Te abriu uma nova possibilidade, te abriu um novo horizonte. Tipo assim, eu passei por tudo isso, mas pelo menos agora eu tenho ideia de onde eu vou, eu tenho ideia para onde eu vou, eu tenho ideia do que eu vou fazer. Não sei se vai dar certo, não sei nem se é isso mesmo, mas pelo menos agora eu consigo vislumbrar uma direção diferente. E isso é muito bom. Assim, incrivelmente, clarificando o 3 de paus, vem outro 3 de paus, só que de outro deck. Então, o Sagitário, realmente essa situação deve ter te colocado assim numa posição de não vou olhar mais para trás, chega. O que literalmente, ele olhou para trás e perdeu a Eurídice, né? E essa carta do 3 de paus nos fala assim, não vou olhar para trás, agora o meu foco é lá, e é para lá que eu tenho que ir, né? Se tiver que perder, se já perdi, perdi, eu preciso mudar essa situação para evitar maiores perdas. Tá, isso foi no passado. No presente a gente tem a Pandora. A Pandora, ela é uma menina, a palavra dela é curiosidade. A Pandora, ela é uma menina, percebam que ela tem uma caixa e de dentro dessa caixa sai várias coisas, né? A Pandora, ela é uma mulher que ela foi criada por Zeus para enganar o gigante Prometeu. Ele criou uma figura feminina que até então não existia e a ela ele deu todas as características divinas. Pediu que uma deusa concedesse a ela a beleza, que a outra concedesse a coragem, que a outra concedesse a sabedoria. Então ela ficou uma mulher perfeita. Essa menina ela foi enviada para levar essa caixa e entregar nas mãos do gigante Prometeu. Porque o Prometeu havia roubado o fogo sagrado, então Zeus queria castigar ele de alguma maneira. Por conta da ira de Zeus, foi mandada essa menina. Só que no meio do caminho, ela encontrou o irmão de Prometeu, que chamava-se Epimeteu. E aí os dois tiveram um caso de amor. O Epimeteu se meteu e disse para ela assim, vem cá, o que tem nessa caixa? Ela disse, não sei. E ela me foi dada para eu entregar para uma pessoa, mas não era para eu olhar. Ele disse, mas como que tu não vai olhar? Tu sabe lá o que tu tá carregando aí? Essa fala do Epimeteu despertou na Pandora uma grande curiosidade, por isso que o nome da carta é Curiosidade. E aí ela abriu a caixa. Quando ela abriu a caixa, dali de dentro saiu todas as vicissitudes do mundo. Saiu doença, saiu dor, saiu pobreza, saiu tudo que afeta o ser humano, ou pode afetar o ser humano de maneira negativa, saiu doenças, saiu daquela caixa. Ela correu e fechou a caixa rapidamente. E aí ela espiou, abriu só uma frestinha. Quando ela olhou, ela viu que lá dentro só havia ficado uma coisa, que era a esperança. Por isso diz-se que a esperança é a última que morre. Então o que essa carta da Pandora nos fala no presente de vocês, sagitarianos? No momento, né, ou em torno de, vocês estão sendo despertados
a conhecer novas coisas, a perceber novas possibilidades, a tentar novos caminhos. A curiosidade de vocês, ela está aguçada, ela está sendo testada. Assim, normalmente quando essa carta sai, a gente está falando de uma curiosidade de cunho negativo, porque vocês imaginem que a curiosidade levou ela a disseminar as coisas ruins pelo mundo. No caso de vocês, o jogo nos pede que vocês prestem atenção no que vocês estão querendo descobrir. Descobrir significa tirar a coberta, né? Revelar. Então, assim, o que vocês estão querendo, o que vocês estão querendo saber? De quem vocês estão querendo saber? Que situação vocês estão querendo saber? É uma coisa que tem futuro? É uma coisa que vai te levar a algum lugar ou é só pura especulação? Se for especulação, que nem foi o caso da Pandora, melhor não mexer, porque pode resultar numa coisa que vocês não vão gostar muito. E pior, vocês podem perder o controle disso, que foi o que aconteceu com ela. Até porque, clarificando aqui, a gente tem o 7 de espadas, ó. Percebam que o 7 de espadas é uma pessoa, ó, nesse tarô, nesse deck, nesse tarô mitológico. Ela anda às escuras, se esgueirando, né? Portando coisas que possivelmente não são dela, né? Uma pessoa armando para alguém, desviando uma coisa, saindo da luz e indo para a sombra com conteúdo, carregando um conteúdo. Então, assim, dependendo do que vocês estão mexendo, vocês podem movimentar uma coisa que não é muito legal, que vocês não vão gostar de conhecer, tá? Essa carta nos fala de curiosidade, de descobrir, e essa aqui também. Descobrir uma coisa que está sendo escondida, uma coisa que está sendo oculta de vocês, está sendo desviada, acho que é a palavra. Clarificando, a gente tem a rainha de ouros, a rainha de pentáculos, que é uma rainha que nos fala de as figuras da corte. Normalmente referem-se a pessoas, e essa rainha de ouros é uma rainha que ela tem posses, ela é a dona do ouro, tá? Então, assim, nessa trajetória que vocês estão se colocando, tentem perceber onde é que está o real valor das coisas. Tentem não desviar-se para um universo que não tem muito a dar a vocês, porque com certeza bem pertinho tem alguma coisa que vale a pena, tá? Tentem abrir essa caixa e retirar coisas boas, ou tentem não abri-la e procurar coisas boas, porque se vocês abrirem de qualquer maneira, vocês podem passar por esse caminho trevoso aqui, que eu acho que não é bem legal. Tá muito claro aqui que vocês têm 2 caminhos a seguir aqui, ó. Então cuidem para que essa vontade de saber as coisas, vontade de conhecer as coisas, não levem vocês para esse, tá? Tentem direcionar o conhecimento e a curiosidade de vocês para a parte mais material, porque lá tem uma rainha de ouro, ó, pronta para ajudá-los, tá? No futuro a gente tem a Mãe Gaia. A Mãe Gaia, ela é a fertilidade. Percebam que ela está gestante, ela tem o globo na barriga, né? Quem é a Gaia? A Gaia, ela é a mãe de todos, ela é a entidade primordial da mitologia grega. Ela é a mãe dos deuses gregos, mãe dos titãs, mãe dos hecatônquiros, é ela que provê e organiza e nutre todo mundo. No tarot tradicional, ela representa a carta da Imperatriz. Vocês terão nutrição para distribuir no futuro próximo, tá? Vocês terão doação para fazer. Vocês terão conselhos bons para dar. Vocês estarão numa situação onde vocês serão intimados a ajudar outras pessoas. E isso é muito bom.
essa capacidade de distribuição que vai tomar conta de vocês, sagitarianos, ela é muito boa. Não tem, na verdade, não tem preço. O maior objetivo da criação divina sobre o ser humano é para que nós nos ajudemos uns aos outros. Eu acho que a nossa missão na Terra é exatamente essa, para que eu possa passar ao meu próximo aquilo que me está farto, aquilo que me sobra, aquilo que eu tenho, e receber de outro próximo aquilo que ele tem, e assim a gente vai trocando. Então, essa carta da Imperatriz, ela nos fala de doação, tá? Vem clarificada pelo 10 de copas, que é uma carta maravilhosa. A gente pode ver aqui o casamento perfeito do Eros e da Psique. O Eros a gente sabe que é o Cupido, né? O anjinho das flechas envenenadas de amor. E a Psique é a alma. Essa carta é a conjunção do amor e da alma. Então é onde tudo se completa, onde tudo fica ok na área sentimental. Então, assim, talvez essa doação aqui leve vocês a essa plenitude emocional. Nós temos o hábito, quando eu digo nós, eu me refiro a nós, seres humanos, pelo menos a grande maioria, de trancar, mascarar às vezes o nosso sentimento ante as pessoas, para que a nossa fragilidade não seja exposta. E isso é natural. Tipo, não querer ficar exposto para não querer se magoar, não querer ser machucado e coisa e tal. Mas essa linha aqui do futuro de vocês fala exatamente o contrário. Ela diz que é para te doar, sim, porque é essa tua doação que vai te levar para essa plenitude. E isso é muito bom. A última clarificação da linha do futuro é o 4 de espadas. O 4 de espadas nos fala de um momento em que tu pendura a chuteira, joga a toalha. Eu já lutei, já sofri, já fiz, já aconteci, e agora está na hora de eu parar e descansar, analisar tudo que foi feito e aproveitar o que me foi dado. Essa é a hora. É a hora de parar, descansar, analisar o que foi feito e valorizar o que me foi dado, tá? Então é isso, Sagitário, para o futuro que a gente tem para vocês. Lembrando que o futuro pode ser até um minuto depois. À medida que tu receberes as tuas bênçãos, para, concentra, agradece e pega um fôlego para seguir para o próximo capítulo. No fundo do deck a gente tem o 8 de copas. O 8 de copas nos fala de deixar para trás o que não está fazendo mais sentido. Sentimentos, sensações, pessoas, pensamentos, deixar para trás coisas que atrapalham o meu progresso, né? A gente sabe que a cabeça do ser humano ela é muito complexa e que algumas vezes ela acaba nos enganando, né? Então esse fundo do deck nos pede para repensar e deixar, talvez abrir mão de alguma coisa que não esteja sendo colaborativa para o meu crescimento. Aqui a gente tem o Néctar dos Deuses, que são pensamentos, conselhos, puxões de orelha. Opa! Vamos ver o que o Néctar dos Deuses tem para os sagitarianos. Nossa, viraram todos sagitarianos em novembro. Em novembro de 2021. Sagitário. Quem fala conosco? Aquiles, o grande herói da guerra de Troia. O Aquiles, ele é um
rapaz, a história dele é maravilhosa, é muito interessante. A mãe dele, quando ele nasceu, foi pedir aos deuses que queria que ele fosse imortal. Aí os deuses disseram, não, imortal não, mas nós vamos deixar ele invulnerável, nós vamos deixar esse guri bem fortão. Tu pega ele e mergulha ele em tal rio, que ele vai ficar top. Aí ela foi, segurou o nenezinho pelos calcanhares e mergulhou o gurizinho no rio. Esse herói, ele se tornou assim o mais top da Guerra de Troia, porque nele as setas não entravam, não tinha nada atingia ele, né? Ele era um cara inatingível. Porém, num golpe do destino, o príncipe Paris, que é o príncipe troiano, disparou uma flecha e pegou no calcanhar, que era exatamente o lugar onde as mãos da mãe dele tinham ficado e a água não havia tocado. Ali era o ponto vulnerável do Aquiles. Ele acaba morrendo, então, com uma flechada no calcanhar. Então, o que o Aquiles nos diz? Esse mito a gente usa sempre para explicar os nossos pontos fracos, que todos temos, né? Vários. A gente chama eles de calcanhar de Aquiles. O Aquiles diz assim: és um gigante. Tens o poder do acerto, do ataque cirúrgico e da estratégia de vida. Porém, somos humanos e todos nós temos um calcanhar de Aquiles. Reconheces teu ponto fraco? É chegada a hora de proteger-se dele. Entenda isso como uma intimação e fique atento. Posicione-se. Ai, ai, ai. Olha lá, o que está pedindo aqui, Sagitário? Para tu prestar atenção qual é o teu ponto fraco, de que maneira ele pode vir a te prejudicar e foca nele para poder te defender na hora do ataque. É isso que o Aquiles está dizendo. Por mais forte que tu pareças nesse momento, por mais tudo bem que as coisas estejam nesse momento, sempre tem, né? Um lugarzinho ali que a gente não tá, sempre tem um ponto ali que a gente não tá tão firme assim. E é nesse ponto que a vida nos ataca. Então a mensagem do Aquiles é para que tu foque nesse ponto, tá? Não despreza, que pode ser que venha a te atingir de alguma maneira. Nesse oráculo aqui a gente vai ver, gurizada, qual é a energia das entidades gregas que vai nortear o mês de novembro para os sagitarianos, tá? A partir da história da figura, a partir do desempenho do que ela fez, de como começou e como acabou, a gente vai ver o que temos para os sagitarianos em outubro. Qual é a orientação mitológica para os sagitarianos? Olha só. Saiu os sátilos, conhecidos também como faunos. Essas figurinhas são criaturas que têm a metade do corpo homem e metade bode. Eles eram, tem um bem famoso, um personagem bem famoso chamado Pan. Eles eram adoradores do deus Baco. Quem é o deus Baco? O deus Baco é o deus do vinho. É o cara que promovia orgias na floresta. Então esses sátiros aqui, eles ergueram um altar em honra ao Baco. E eles capturavam, eles atraíam as ninfas, que eram beldades virgens que habitavam as florestas, rios e lagos, atraíam essas virgens para tomar vinho, porque o Baco era o deus do vinho. E aí eles faziam aquelas festas homéricas, né? Faziam aquelas orgias regadas a muito vinho, e aí acabava que ninguém era de ninguém e era uma farra só, né? Nessas farras, inclusive, havia envolvimento dos sátiros com as ninfas. Era um Deus nos acuda. Que nos diz esse card aqui, então, sagitarianos? Ó? Nos pede para que nós observemos os nossos impulsos carnais. Vontade de fazer. Sagitário é signo de festa, né? É da farra, é bom, é o amigão da galera. Onde tem galera tá ok. Mas assim, com moderação. A gente sabe que está se encaminhando para o final do ano, pelo menos nós aqui do Brasil e pós
período de terrível restrição, a gente está contando que chegue o final do ano para poder tirar férias, para poder, enfim, né? Uma parte das pessoas. Em novembro a gente já começa a aquecer as turbinas, né? Então, assim, gurizada, devagar. O Sátilo nos diz que apesar da vida ser uma festa, da vida parecer uma festa, às vezes a gente acaba invadindo um território que não é tão saudável assim. Acho que vocês entenderam o recado, né? Claro que sim, vocês são ótimos. Bom, esse mês o meu beijo da luz vai para a Glaia Agra, que é uma guria, coisa mais querida, que deixou um comentário maravilhoso no mês passado. Aglaia, achei tão estranho esse nome, não sabia nem se estava certo, mas Aglaia. O beijo da luz esse mês vai pra ti, de Sagitário, tá, guria? Eu me despeço de vocês, meus centauros favoritos, agradecendo ao nosso Deus Trino e pedindo para ele que ele nos dê um novembro com sabedoria. Vamos controlar o sátilo que existe dentro de nós e tentar fazer a coisa certa, tá bom? Um beijo da Grace Luz e até o nosso próximo encontro. Tchau!